suavemente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, viva! Sexta-feira começando, os pássaros cantando, a gente respirando, vivos, encarnados, dispostos a estudar um pouco mais, aprender um pouco mais com o amor de Deus, através das lições tão valiosas de Jesus. Agradeço a vocês, todos que estão neste momento, escutando esse evangelho e difundindo em seus lares, levando ainda mais harmonia, paz e alegria e afeto para o cantinho de vocês e para aqueles que vocês amam. Grato sou. Aos irmãos de luz a gente pede humildemente, irmãos queridos, por favor, fluidifiquem a água que deixamos separada, para que ela possa transformar-se em um bálsamo para o nosso corpo físico, para o nosso perispírito, nossa mente, livrando a gente de pensamentos negativos, de influências obsessoras, de tudo que não presta. Que a gente sintonize cada vez mais e melhor com o bom, com o que é do bem, com o que nos faz bem. Gratos somos. Pai amado, fazei de nós, por favor, em misericórdia, cada vez mais e melhor, ferramentas tuas a serviço do amor, da verdade, da justiça, da bondade, da alegria e da caridade, que assim seja, Pai. E agora a gente abre o Evangelho, segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, de forma aleatória. O mal e o remédio. Santo Agostinho, Paris, 1863. Será a terra um lugar de alegrias? Um paraíso de delícias? Não lembram mais do que Jesus falou? Ele não avisou que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Aqueles que vierem viver na terra devem esperar lágrimas e penas amargas. E quanto mais profundas forem as dores, olhem para o céu e agradeçam ao Senhor por querer experimentá-los. Homens, será que vocês só reconhecerão o poder do Mestre quando Ele curar suas feridas e lhes trouxer dias de prosperidade e de glórias? Será que só reconhecerão seu amor quando Ele enfeitar seus corpos com todas as glórias e devolver a Ele o brilho que possuíam quando foram criados? Imitem aquele que serviu de exemplo a todos e, quando estava no último degrau do desprezo e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e fui reduzido à miséria mais profunda. Obrigado, meu Deus, por querer experimentar bem esse seu servidor. Até quando vocês pensarão que o limite de tudo é a morte? Quando se interessarão em saber o que existe além dos limites do túmulo? Mesmo que fosse preciso chorar e sofrer uma vida inteira, o que representaria isso ao lado da eterna glória, reservada para aqueles que conseguiram suportar a prova terrena com fé, amor e resignação? A causa dos males de hoje está nos erros cometidos em vidas passadas. Portanto, procurem um consolo para eles no futuro que Deus está preparando.
Aqueles que mais sofrem podem se considerar os felizes da terra, pois estão saldando suas dívidas com o passado. No plano espiritual, antes de reencarnar, escolheram suas provas, pois se achavam suficientemente fortes para suportá-las. E por que então reclamar agora? Aquele que pediu antes de reencarnar a riqueza e o poder foi para enfrentar a luta contra a tentação e vencê-la. Aquele que pediu para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico sabia que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa. Ao vencer, mesmo que o corpo fosse jogado num monte de lixo, quando da sua morte, ele deixaria escapar uma alma brilhante e alva, purificada pela expiação e pelo sofrimento. Que remédio receitar aos que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos? Um só é infalível: a fé, ou seja, a confiança em anjo da guarda, a confiança em Deus. Se nas horas de maior sofrimento vocês chamarem pelo Senhor, o anjo da guarda de cada um mostrará o caminho correto a seguir, para que vocês possam encontrar a salvação e o lugar para onde irão. A fé é o melhor remédio para o sofrimento, pois ela sempre mostra a eternidade da existência, diante da qual os dias sombrios do presente pouco representam. Portanto, não perguntem qual é o remédio para curar tal doença, tal tentação ou tal prova. Lembrem-se, pois, aquele que crê é forte pela firmeza da fé, e aquele que duvida por um segundo de sua eficácia é punido pelas angústias da aflição. O Senhor reconhece todos aqueles que creem nele. Cristo falou que com a fé nós podemos remover montanhas. Eu digo que aquele que sofre e tem a fé como sustentação será colocado sobre a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos de maior dor serão para ele os primeiros acordes alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que enquanto este estiver morrendo, ela irá planar nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. Bom, meus irmãos, mais uma vez a mensagem da espiritualidade vem para nos convidar a fortalecer a nossa fé. Se a gente realmente tem uma fé de que esse mundo aqui, ele é transitório, como eu costumo dizer, é apenas uma escola, e que logo a gente vai retornar para o nosso mundo real, que é a pátria espiritual, não adianta a gente ficar reclamando, não adianta a gente ficar se queixando, procurando os remédios para as nossas dores, porque o que chega para a gente em nossas encarnações é o que a gente precisa exatamente para evoluir espiritualmente, para expiar nossos pecados, para ver as coisas sob um novo prisma. Então, aquele que é resiliente diante dos seus percalços, eles são mais felizes, porque já antecipam o entendimento de que a felicidade que eles estão a buscar, que nós estamos a buscar, está lá do outro lado, está lá mais à frente. Que bom quando a gente tem momentos de alegria, de harmonia e paz aqui na Terra, mas que a gente não se engane. A gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui a brincar, a gente está aqui para aprender, para se transformar, para fazer de novo de uma forma melhor, para tratar melhor quem tratamos mal, para perdoar quem nos trataram mal. Nós estamos aqui para escrever uma nova história. Então, que a gente não perca tempo se queixando, reclamando, maldizendo, condenando.
os nossos caminhos. Pois não estamos sozinhos, meus irmãos, não estamos. Temos à nossa volta, invisivelmente, porém de forma tão terna, muitos amigos espirituais a nos guiar, a nos proteger de males ainda piores, a nos inspirar com intuições positivas. Então sejamos gratos a eles e tentemos a todo instante manter dentro de nós uma energia bonita de gratidão e de resiliência, pois isso faz com que eles estejam cada vez mais perto de nós. Se a gente se queixa, se a gente reclama, se a gente se revolta, muito provável que essas energias afastem eles de nós, ou que eles não consigam executar de uma forma melhor toda a ajuda que podem ou poderiam nos dar. Então, que a gente entenda que o remédio para as nossas dores sempre será a nossa fé. E para isso, a gente precisa fortalecê-la dia a dia. E como é que a gente faz isso, irmãos? Estudando, meditando, orando e fazendo por onde? E como é que a gente faz por onde? Sendo ferramentas de Deus, como a gente pede todos os dias, a serviço do amor, amando todos os que nos cercam, a serviço da justiça, sendo justos, não sendo desonestos, não sendo parciais, não sendo coniventes com o mal. Ferramentas da bondade, sendo generosos e solícitos com aqueles que nos cercam e precisam de nossa ajuda. Ferramentas da alegria, não permitindo que a gente esmoreça, que a gente entre em sintonias baixas de tristeza, de raiva, de ódio, de angústia. Quando a gente está sorrindo, quando a gente está feliz, a gente cria à nossa volta uma aura tão forte. Vocês não fazem ideia do quanto elas nos protegem de energias negativas quando a gente está feliz de verdade, em paz conosco mesmos e com o mundo à nossa volta. Sendo ferramentas da caridade, entendendo que não faz sentido a gente viver uma vida dessas, encarnada, sem ajudar aqueles que estão à nossa volta. E as formas, eu costumo sempre dizer, são muitas. A gente não precisa usar a desculpa de é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho tempo, porque as formas de ajudar são sempre muitas, diversas, e todo dia a gente tem pelo menos uma oportunidade de sermos caridosos com alguém à nossa volta, escutando um problema, fazendo uma doação, socorrendo alguém, amparando alguém, consolando alguém, orando por alguém. Olha só. Então, meus irmãos, a passagem de hoje, o dever de casa é: como é que anda a nossa fé? Ela está se fortalecendo cada vez um pouquinho mais? Ou a gente não percebe, não liga para isso, não cultiva a nossa fé como uma plantinha que está lá na nossa casa e a gente precisa olhar para ela, molhar de vez em quando, botar num local que esteja iluminado? Assim é o nosso coração. Nós precisamos todos os dias botar o nosso coração em um local iluminado, adubar o nosso coração, molhar o nosso coração com bons pensamentos, bons estudos, boas atitudes. Então, meus irmãos, o dever de hoje é: como é que eu estou agindo comigo mesmo? Como é que anda a minha fé? Como é que eu lido com os problemas nessa encarnação? Eu já entendo prontamente que tudo o que acontece comigo é porque eu preciso passar? Ou eu ainda me revolto, fico aflito, fico desesperado e deixo que essas sintonias, que essas energias, esses sentimentos morem em mim por muito tempo? Não. Vamos sorrir e agradecer. A vida que nós temos é a que precisamos ter, e é uma oportunidade maravilhosa. Obrigado, Senhor. E é com um sorriso no rosto
e gratidão em nossas almas, Pai, que a gente vai agora entoar o Pai Nosso, agradecendo pela lição de hoje, agradecendo por Teu amor sobre todos nós, agradecendo a aliança com os Espíritos de luz que não desistem de nós, mesmo quando a gente fraqueja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, meu Pai, e perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal, pois é Teu todo o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.